Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De Felice e dessa vez celebrando o Natal, essa festa maravilhosa em que nós reavivamos os nossos melhores sentimentos, ou não, né? Para algumas pessoas sim, para outras não, mas o fato é que estamos numa época comemorativa, até vesti aqui uma camisa vermelha que eu não usava há um tempão só para celebrar a mesma data, mas é claro que o tema do vídeo tinha de estar relacionado ao Natal. E é por isso que eu vou falar de uma das obras mais interessantes de todos os tempos, é um dos meus livros preferidos, que é Um Conto de Natal de Charles Dickens. Escrito em 1843, Christmas Carol, como era o seu nome original em inglês, mas também traduzido de diversas formas para o português, como Um Conto de Natal, Um Cântico de Natal, tem alguns nomes diferentes. Esse livro é muito atual até hoje, é um dos livros mais famosos de todos os tempos, para falar a verdade. Não à toa permanece vivo até hoje e com uma história que com certeza se aplica a muita gente que você conhece por aí. Eu digo isso porque esse livro conta a história de um personagem muito interessante. Um velho bastante rabugento, amargo, que distrata todos os seus semelhantes, não tem consideração nenhuma por ninguém, paga mal seu funcionário, é pão duro, não trata bem a família, aliás, ele nem se importa com a família dele. E com o Natal, então, é pior ainda. Enquanto todo mundo está indo na direção da compaixão, dos bons sentimentos, ele está indo na direção contrária. Esse velho odeia o Natal e ele parece que endurece ainda mais o coração nessa época. Talvez você conheça algumas pessoas com descrição parecida. Mas por que esse cara fez tanto sucesso? É tão atual até hoje, inclusive teve várias adaptações em animação, para cinema, peças de teatro. Por que é que esse cara tão chato, tão desagradável, tão avarento, tão amargo e tão rabugento é também tão importante? É o que nós vamos descobrir hoje. Para entender o que acontece com esse livro, a gente tem que voltar à época que ele foi escrito. O seu autor, Charles Dickens, é um dos maiores escritores ingleses de todos os tempos. E se a gente estiver falando ali do século XIX, que foi a época dele, talvez seja o mais famoso escritor inglês daquela época. Charles Dickens ele teve uma infância muito difícil, ele teve uma infância pobre, trabalhou numa fábrica de graxa para poder ajudar a pagar as despesas da família. Então ele é um cara que teve uma vivência muito dura e muito forte que trouxe muito material para os livros que ele veio a escrever depois. Desde pequeno ele percebeu o quão o Estado era ineficiente em suprir as demandas mais básicas das pessoas. E ele teve contato com instituições muito comuns naquela época, as casas de trabalhos forçados, asilos, chamadas casas de caridade, que na verdade não tinham nada de bom, simplesmente exploravam as pessoas mais pobres através de trabalho compulsório e as pessoas continuavam na miséria de qualquer maneira. Então Dickens ele se compadecia muito das crianças pobres, como ele foi uma dessas, até posteriormente ganharam herança e começaram a trabalhar. Dos idosos, desassistidos, dos desempregados, da grande massa de pobres que era completamente esquecida pelo Estado e pelas pessoas mais ricas na Inglaterra daquela época. Isso foi um material sensacional, uma grande experiência de vida que ele trouxe para os livros dele. Não à toa, muitos dos livros de Dickens contavam a história de crianças, que era uma coisa muito incomum naquela época, colocar crianças como protagonistas. Mas sim, Dickens fez isso. Ele trouxe essa experiência de criança para esses personagens dos livros dele, personagens crianças, protagonistas crianças, em livros como Grandes Esperanças, David Copperfield e Oliver Twist. São livros que marcaram muito aquela época, porque não apenas trazem uma perspectiva diferente do protagonista criança, dos personagens que não eram muito retratados naquela época e com uma visão muito autêntica. Dava voz a quem não tinha voz através das experiências do próprio Dickens e faziam sim uma crítica social. Nesse contexto é que vai surgir Um Conto de Natal. Foi um livro que Dickens escreveu em aproximadamente um mês para pagar algumas dívidas e teve que fazer muito corrido para lançar justamente antes do Natal, em dezembro daquele ano, 1843. E precisava ser lançado antes do Natal porque era uma história que falaria justamente sobre essa época. E ele teve que tirar esse livro da cartola e trazer uma mensagem positiva de alguma maneira. E como é que ele fez isso é exatamente o que nós vamos descobrir. O protagonista da nossa história é Ebenezer Scrooge. Talvez você, se você prestou atenção em alguns vídeos anteriores meus, como este aqui do Tio Patinhas, você vai notar uma certa semelhança.
Sim, o tio Patinhas, cujo nome em inglês é Uncle Scrooge, ou tio Scrooge, tem um nome inspirado exatamente nesse personagem de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge. Como você deve estar imaginando, portanto, é um velho, avarento, sem muito respeito, consideração pelas pessoas. Sem dúvida, Scrooge é um empresário, um homem de negócios, um comerciante, muito rico, mas que não compartilha os seus momentos e o seu dinheiro com ninguém. Ele só gosta mesmo de trabalhar e trata todo mundo muito mal, inclusive seu pobre funcionário Bob Cratchit e o seu sobrinho. Tio Patinhas não tem um sobrinho, o Pato Donald? Pois então, provavelmente a ideia de colocar um sobrinho na vida do tio Patinhas também veio do seu inspirador, o Ebenezer Scrooge, que tinha um sobrinho que, coitado, era pobre e contava com total indiferença do tio. Aliás, indiferença não, raiva mesmo, porque a forma que o tio trata ele é uma coisa simplesmente absurda. O livro começa justamente na véspera de Natal, quando Scrooge está trabalhando como se fosse um dia como outro qualquer, porque Natal para ele não importa. E as pessoas tentam apelar para um lado mais humano que ele não tem. Chegam pessoas pedindo doações para instituições de caridade e ele diz: e as casas de trabalho forçado não estão funcionando? Fazendo referência à vida do próprio Dickens, que via essa realidade muito claramente dos trabalhos forçados, das condições a que as pessoas eram submetidas naquela época, as pessoas mais pobres. E Scrooge não queria saber, não deu valor nenhum para essas pessoas e, ora, se essas instituições tão úteis estão funcionando, por que eu vou ter que doar alguma coisa? Pois é, quando o sobrinho de Scrooge chega para chamá-lo para passar o Natal com eles, com a família, o tratamento é pior ainda. Scrooge diz que preferia ser morto com um galho enterrado no coração do que passar o Natal com eles. Pois é, não dá muito para entender, mas o fato é que ele repele simplesmente toda e qualquer chama de calor humano que pudesse ter tocado ele naquele Natal. E naquela noite de Natal, Ebenezer Scrooge vai para sua casa triste, escura, com poucos móveis, enfim, totalmente adequada àquela realidade que ele vivia. Mas vai acontecer algo com ele naquela noite que é o que torna a nossa história um pouco diferente. Scrooge, ele tinha um sócio, falecido 7 anos antes, exatamente há 7 anos, naquela mesma noite, chamado Jacob Marley. E Marley vai aparecer para Scrooge como um espectro, um fantasma, enfim, chame como preferir. Marley vai aparecer para trazer uma mensagem para Scrooge, dizer que ele está seguindo um caminho completamente errado e que ele próprio só percebeu isso depois que faleceu, porque ele era tão avarento, tão desagradável, tão amargo quanto o próprio Scrooge em vida. Talvez por isso os dois se dessem tão bem quanto sócios, mas depois da morte as coisas ficaram diferentes. E aí, para dar uma oportunidade a Scrooge de seguir um outro caminho e não ficar com um peso tão grande sobre si após a morte, ele traria uma coisa no mínimo inusitada. 3 visitas de outros fantasmas para Scrooge: o fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma dos natais futuros. Esses 3 fantasmas iriam ensinar, mostrar coisas a Scrooge e ele poderia rever a sua própria situação, seu modo de vida, enfim. É claro que Scrooge fica totalmente aterrorizado com isso. O fantasma de seu sócio aparece e diz que vão aparecer outros 3. Mas como nós veremos, foi o caminho certo. A história ela entra por um momento muito emotivo, que eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar esse spoiler, né, gente? Que é o Primeiros Natais Passados, onde Scrooge vai ser obrigado a reviver vários momentos de sua infância, de sua adolescência, com familiares, com amigos. E Dickens ele é muito bom porque ele descreve tudo em detalhes, ele consegue fazer você se sentir naqueles ambientes de quando Scrooge ainda não era tão chato, tão insensível, tão duro. E é muito emocionante sentir essa jornada pessoal dele por um passado que estava esquecido no fundo do baú, no fundo da gaveta, e reviver momento a momento tudo isso que Scrooge passou. E depois também, no espírito do Natal presente, ele vai ver algumas coisas que ele talvez estivesse ignorando até a noite anterior sobre os seus familiares, sobre o seu funcionário. Aliás, uma coisa interessante, um pequeno easter egg para quem conhece a história de Dickens,
é que o funcionário dele, Bob Cratchit, ele mora em Camden Town, que hoje é um bairro muito desenvolvido lá da capital inglesa, mas que naquela época era muito pobre e era o bairro em que o próprio Charles Dickens tinha morado muitos anos antes em seus momentos de maior pobreza. Então é interessante como em alguns momentos de sua obra Dickens relaciona de forma bem explícita a sua própria história com a história de seus personagens. E aí, com o espírito do Natal presente, nós vamos conhecer a família de Bob Cratchit, né? O homem que ganha pouquíssimo dinheiro por semana, que trabalha como um condenado e que tem de sustentar uma família com vários filhos. Scrooge não sabia de nada disso, mas ele vai conhecer algumas realidades que ele ignorava no presente com esse segundo fantasma. E o terceiro fantasma do Natal futuro mostra o que poderá acontecer dali a alguns anos, que eu também não vou entrar em detalhes. O fato é que Scrooge ele faz uma grande viagem pelo tempo, pelo espaço, onde os fantasmas mostram a ele muitas coisas que ele talvez preferisse não observar. E graças a essa iniciativa do seu sócio, ele tem uma oportunidade de mudar de vida, mas será que isso realmente vai acontecer? Isso é que você tem que descobrir lendo o livro até o final, eu não vou dar esse último spoiler. O fato é que Um Conto de Natal é um livro muito bem pensado, porque é um livro que nos desperta as melhores emoções que o Natal pode trazer. Nos relembra o quanto é importante observarmos para os nossos semelhantes e fazermos também pelas pessoas, não só pela gente, deixar o egoísmo de lado, principalmente nessa época. Valorizar as nossas famílias, nossos amigos e o papel que nós podemos exercer pelo outro. Se Scrooge aprendeu ou não, o que você vai ter que descobrir no livro, certamente você, leitor, vai pegar essa mensagem muito bem. E para finalizar e mostrar o quanto esse livro ele é importante para mim e acho que talvez possa ser importante para a maioria das pessoas que o lerem, eu queria deixar um trecho, uma das frases que Marley fala quando ele está na companhia de Scrooge no início do livro, quando ele aparece e ele mostra a Scrooge o quanto ele toma as atitudes erradas. Acontece da seguinte forma: "Mas você sempre foi um bom homem de negócios, Jacob", gaguejou Scrooge. E o fantasma responde assim: "Negócios? A busca da fraternidade e do bem comum é que deveria ter sido o meu negócio. Caridade, misericórdia, tolerância, paciência, bondade. Tudo isso era parte do meu negócio e eu não sabia. Os meus assuntos financeiros eram apenas uma gota d'água no imenso oceano dos meus negócios." Com essa mensagem mais direta e mais forte impossível, eu encerro esse vídeo aqui e deixo para vocês pensarem o quanto é que a gente pode colocar a tolerância, a paciência, a bondade, a fraternidade no meio dos nossos negócios, fazer com que isso também seja o nosso negócio, principalmente nessa época de Natal. Um grande abraço e Feliz Natal a todos!